Beleza. Então, vamos lembrar o que nós falamos nos nossos últimos estudos, né? Então, nós falamos a respeito de algumas categorias de ansiedade. Nós falamos a respeito da ansiedade com o passado e com o futuro, quando muitas vezes nós estamos com a nossa mente no passado, em coisas que já aconteceram, ou a nossa mente está com aquela ansiedade para o futuro, para aquilo que vai acontecer, e nós não vivemos o agora. E nós vimos os textos no estudo anterior, que Deus é o Deus eu sou, Deus é o Deus do hoje, e a palavra de Deus diz, não vos preocupeis, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Então, essa ansiedade com o passado e com o futuro gera em nós essa ansiedade, essa angústia. Falamos também a respeito de confrontos e de conversas. Quando nós temos que enfrentar alguma situação na nossa vida e que a gente se identificou até muitas vezes que a gente fica, às vezes, tentando imaginar o que a pessoa vai responder para a gente, né? A gente fica pensando assim, o que vai acontecer nessa conversa. Não é que nós não precisamos nos preparar para algumas coisas, né? Mas preparar não é você ficar o tempo todo, às vezes, ansioso com aquilo, ensaiando aquilo, porque isso mostra uma falta de dependência do Senhor. E falamos também, a última história que nós falamos foi a respeito de Marta e Maria. E eu creio, assim, que, assim, como eu, muitos de nós nos identificamos, né? Às vezes mais com a Marta, né? Com aquela que nós muitas vezes complicamos as coisas, ao invés de simplificar. E nós falamos, então, da Marta, né? Que estava ansiosa e que Jesus, ali repreendeu ela e falou, né? Deu uma palavra para ela que ela estava ansiosa e preocupada com tantas coisas, como que uma só delas era importante, né? E eu contei para vocês até uma história a respeito de um churrasco, né, da Joyce Meyer, que o que eu tenho baseado, né, esses estudos, que ela contou lá, que ela complicou totalmente, né? Ela complicou tanto aquele churrasco do final de semana que no fim ela não pôde nem desfrutar, porque ela já estava odiando aquele momento lá, porque ela complicou, né? E não soube desfrutar. Então Deus quer que nós aprendamos a viver o agora, que a gente tenha um coração grato, né? E desfrute do nosso hoje, desfrute, porque, né, aquilo que passou, né, de hoje de manhã, vamos dizer assim, não volta mais, né? Então, eu desfrutei disso, desfrutei daquilo. Então, assim, isso também fala de gratidão. Quando a gente desfruta daquilo que Deus nos dá a cada dia, isso mostra que nós temos um coração grato e Deus espera que a gente tenha essa gratidão no nosso coração. Aí nós entramos em outra situação que pode estar gerando muitas vezes problemas na nossa vida, né? Que é quando nós dependemos da nossa força, da força do nosso braço. E nós falamos, então, do braço da carne, né? Que eu li para vocês o texto de Jeremias 17:5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então nós falamos, né, aquilo que Deus quer que a gente confie nele, e não confie na força do nosso braço, que a gente dependa, né, da nossa força. Aí nós estudamos a história de Abraão, né, e de Sara, a respeito de Ismael e de Isaac, que Deus deu uma promessa para Abraão, de um filho que nasceria de uma forma sobrenatural, que seria um milagre, mas, naquele tempo ali de espera, né, a Sara, ela arquitetou o próprio plano, né, então ela fez, né, ela deu uma ajuda ali para Deus, né, e Deus tinha falado que aquele filho seria gerado na velhice, que seria algo sobrenatural, né, então nós vimos ali esse exemplo, né, de Ismael, o filho gerado, né, através do braço da carne, daquilo que eles fizeram, né, e depois, quando veio Isaac, né, o filho da promessa, né, e que muitas vezes nós enfrentamos problemas na nossa vida porque nós criamos alguns Ismaéis na nossa vida, né, nós fizemos coisas pela força do nosso braço e nós passamos muitas vezes algumas situações, algumas consequências que nós estamos tendo que criar o Ismael, né, como aconteceu ali com Sara e com Abraão, né,
E nós passamos muitas vezes por alguns testes, por algumas dificuldades na nossa vida, mas Deus precisa estar trabalhando esse plano dele na nossa vida. Aí nós terminamos com um texto que para mim foi uma revelação, achei esse texto maravilhoso, porque diz assim, lá em Isaías 54:1, vocês têm lá os textos. Canta, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor, né? Então esse texto ele está falando que essa mulher, ela não fez nada para ter esses filhos. Ela é estéril das suas próprias obras, porque ela dependeu totalmente do Senhor. Não foi aquilo que ela fez, né? Mas foi de uma forma na dependência, dessa forma sobrenatural, né? Que ela teve muito mais filhos daquela que desistiu do seu esforço, que desistiu do seu trabalho, que abriu mão disso, né? Do que aquela que fez todo o esforço, né? Então, Deus quer que a gente aprenda a depender totalmente dele. E hoje, então, nós vamos continuar falando sobre essa questão da frustração, né? Da frustração das obras, quando nós estamos dependendo, muitas vezes, do nosso braço, da carne. E quando nós estamos assim, nós não nos beneficiamos com aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, com a bênção da aliança da graça, né? Porque nós estamos tentando fazer aquilo que é de Deus, aquilo que é o trabalho de Deus nas nossas vidas. E Deus, eu falo assim, Deus ele é tão maravilhoso porque ele fez algo, porque ele deseja trabalhar junto com o homem, em parceria. Deus não quer fazer nada na sua vida de uma forma separada. E nós vamos ver isso na palavra, em João 16:7. Então hoje vocês vão ter o texto ali que eu vou colocar para vocês ali, ó. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então, essa palavra, o que Jesus estava falando para os discípulos? Que era necessário que ele fosse, né? Jesus estava caminhando ali com os discípulos. Mas essa palavra está dizendo para ele, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então, Deus enviou o Consolador, um auxiliador, o Espírito Santo, né, para que ele te ensine. Então, dentro de você, dentro de mim, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes nós somos teimosas, nós queremos ser independentes, né? Tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda para outras pessoas. Então, imagine pedir ajuda para Deus, né? Então, nós precisamos ser humildes, porque quando nós pedimos ajuda, isso mostra a humildade. E se tem algo que o inimigo usa na vida das pessoas, é o orgulho. E o orgulho é algo que nos afasta de Deus. Então, a maneira de nós evitarmos essas frustrações, o que é? Pedindo ajuda. Né? Você já se sentiu necessidade, às vezes, de pedir ajuda para alguém e não pediu? Muitas vezes é o nosso orgulho, né, que impede que a gente vá lá e peça ajuda, né? E quanto mais a Deus. Então, Deus quer ser participante na sua vida, né? A palavra de Deus diz que Ele é meu auxiliador. O Espírito Santo de Deus, Ele me ajuda nas minhas fraquezas, Ele me ajuda nas minhas necessidades. Então, eu preciso aprender a viver essa vida com Ele. Essa vida realmente de dependência do Espírito Santo de Deus. E para isso, eu preciso ser humilde. Ter essa humildade, né, diante de Deus. E quando eu tenho esse coração humilde, Deus me dá graça. Eu vou ler para vocês ali o texto que diz ali, ó, em Tiago 4:6. Não, desculpa, é o próximo. Aqui. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Deus espera
que eu tenha esse coração humilde, né? A palavra de Deus revestido de toda humildade. Então Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Mas Deus dá graça para quê? Para que Deus te dá graça? Para que Deus me dá graça? Me dá graça para que eu vença. A graça é o poder de Deus também. É o poder de Deus na minha vida. A capacitação, vamos dizer assim, Deus te capacita, Deus te dá graça para que você vença, né, a situação que você precisa vencer, para que você vença a ansiedade, para que você vença a preocupação, para que você vença a dificuldade que você precisa enfrentar, né? Então, Deus me dá graça para que eu vença isso, né? Em Tiago 4:6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, né? Então é isso que Deus quer, que a gente tenha esse coração humilde, né? E eu penso assim, nós precisamos, por que será que Deus quer? Já se perguntou? Assim, por que Deus quer, né, que eu faça as coisas da maneira dele? Você já se perguntou isso? Você já pensou assim, já imaginou, mas por que eu tenho que fazer as coisas como Deus quer? Por que tem que ser a maneira dele, não pode ser a forma que eu acho que eu achar melhor, enfim, né? Eu sempre penso assim, ó, eu acho que nós, a maioria aqui é mãe, e mesmo se você não é mãe, você é filha, mas assim, é um exemplo que nós podemos pensar, né? Quando você quer que seu filho faça algo à sua maneira, por que você quer que ele faça dessa maneira? Porque você sendo mãe, né? Você já tem mais experiência também e você sabe aquilo que é melhor para ele. Em muitos momentos, aquilo que você está orientando é porque você está protegendo, não é? Né? Então, quando nós queremos, muitas vezes, que os nossos filhos façam algumas coisas da maneira que nós vemos que é o correto, é porque nós estamos protegendo, né? Ou talvez preparando eles para algo que eles não possam hoje receber, mas que quando eles tiverem mais maturidade eles podem. Então, Deus, da mesma forma, ele faz conosco, né? Então, nós precisamos aprender como filhos a depender totalmente de Deus, daquilo que Deus deseja para a nossa vida, né? E quem edifica a nossa vida é Deus, né? O Salmo 127, do 1 ao 2, fala assim. Eu achei tão bonita essa tradução. É o Senhor que edifica a casa. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que ama. Então, quem que edifica a nossa casa? Somos nós? Com as nossas próprias mãos nós vamos lá edificar? Não. A palavra de Deus diz que se não for o Senhor, tudo isso é em vão, tudo isso é inútil. Então, é o Senhor que edifica a nossa casa. Mas o que propriamente que nós precisamos deixar o Senhor construir na nossa vida? Já coloquei a resposta ali para vocês, né? Em primeiro lugar, nós mesmos. Então, essa edificação começa, em primeiro lugar, na minha vida, né? E de que forma? De que forma que o Senhor faz, que o Senhor trabalha essa edificação? E eu vou ler para vocês a resposta, que ela está escrita na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 3, do 1 ao 5. Né? Como que Deus faz para edificar as nossas vidas a nós mesmos, né? Olha só como Paulo está repreendendo aqui a igreja. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquele que o ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aqueles que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam?
Então, meninas, essa palavra, né, Paulo está questionando a igreja ali, porque ele fala assim, ó, lá no início, pense lá no início da tua fé. E pense você também, né? Assim como eu posso pensar lá no início da minha fé. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu recebi Ele, quando eu recebi o Espírito Santo para morar em mim, quando eu recebi perdão dos meus pecados, a salvação, foi pelo que eu fiz? Eu fiz alguma coisa para receber isso? Você fez alguma coisa? Né? Foi pelo quê? Foi pela fé. Você apenas creu e recebeu. E Paulo está falando assim, quer dizer, no começo vocês começaram bem, né? Começaram pelo Espírito, creram, deixaram Deus fazer essa obra, né? Viram milagres, né, na vida de vocês. Agora, vocês querem começar a se aperfeiçoar pelo esforço próprio de vocês? É isso que Paulo está falando para eles, né? Não foi pela fé na palavra que vocês foram alcançados? Não foi pela fé em Deus que a tua vida foi alcançada e a minha? Foi. E ele fala isso, então. Você começou a tua vida dependendo do Espírito. E agora? Você continua tentando depender do Espírito Santo? E essa é uma pergunta para mim e para você, né? Ou você está tentando se aperfeiçoar por você mesmo? Ou você está tentando fazer isso por meio da carne? Por meio do teu esforço? Né? Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Aí eu preciso ler tantas vezes, tanto da palavra, eu preciso orar, eu preciso ir para a igreja. Sabe, eu posso fazer disso uma obra na minha vida. Um esforço meu, Deus, mas eu oro tanto, Deus, mas eu faço tanto, Deus, mas eu jejuo, Deus, mas eu leio essa palavra, Deus, mas eu sou tão boazinha. Entende? Né? Muitas vezes nós achamos que é o nosso esforço. E nós começamos crendo, porque quando eu estava fazendo isso na tua vida, você não ficava pensando se você merecia isso, mas você simplesmente recebia e cria. Né? Então Deus quer que da mesma forma, porque eu preciso entender que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu preciso dele. O que eu preciso fazer? Tudo que eu preciso fazer é estar disposta. É permitir que o Senhor trabalhe na minha vida da maneira que Ele quiser. Da maneira que Ele achar melhor. Da maneira que Ele desejar. Né? Então, é não tentar ficar me transformando, né, a eu mesmo, mas me sujeitar. Né? Claro, eu preciso buscar, né, o arrependimento dos meus pecados, confessar os pecados, reconhecer a minha incapacidade diante de Deus, que eu preciso dele, né? Mas permitir que ele faça. Que ele faça, né? E sabe que um dia os discípulos chegaram para Jesus e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Então, Jesus, o que é que Deus quer então que eu faça? E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês participassem. Você pode falar ou você pode escrever. O que você acha então que Deus deseja que você faça? Porque os discípulos perguntaram para Jesus. Né? Eles chegaram a Jesus. O que nós podemos fazer então para realizar a obra de Deus? O que Deus quer que eu faça? Então, o que você acha que Deus quer que você faça? O que será? Amém. Sim. Uhum. Amém. A Dani respondeu ali. Pode falar ali. Sim. Amém. Amém. A Dani colocou ali crer e obedecer. Quem mais? O que será que Deus quer que você faça? Você está fazendo a vontade de Deus? Vamos ver o que a Amanda colocou aqui. Creio que Ele quer nos capacitar a cada dia para levar o seu amor a muitas almas perdidas, ser obediente e fiel a Ele em todo momento. Amém. Tudo isso Deus quer na nossa vida, né? O que a Lili falou, o que a Dani falou, o que a Amanda falou.
Vou colocar aqui para vocês, então, na tela. Vocês estão conseguindo ver bem certinho o post? Com os textos? Tá? Se alguém tiver com o celular de pé, talvez às vezes fica melhor você deitar o celular para você ver a imagem, se você não estiver vendo ela inteira, tá? Mas então, vou colocar aqui a resposta de Jesus para os discípulos, né? O que é que Deus quer que a gente faça? E olha, a Dani acertou. Bem assim certinho, né? Olha só. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aleluia! Então, qual que é o nosso trabalho, gente? Qual que é o teu trabalho? Qual que é o meu trabalho? Crer. É isso que Deus quer. Que eu creia, que eu confie plenamente. Então, assim, ó, se você entregou a tua vida para que Deus edifique a tua vida, creia. Ele está edificando da melhor forma. E a palavra do Senhor diz assim, que Jesus é pedra angular, ele é pedra principal. Né? Ele é o fundamento da nossa casa. E aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então, eu não sei em que lugar que você está e que eu estou, digamos, dessa caminhada, mas eu tenho certeza que eu não estou no mesmo lugar de onde eu comecei. E nem vocês. Nós estamos em algum lugar aí no caminho, né? Umas mais pertinho, vamos dizer assim, lá de completar, outras, né, um pouquinho mais longe, mas você não está parado, Deus está trabalhando essa obra, e a palavra do Senhor diz que aquele que começou, ele vai cumprir essa obra. Paulo falou isso, e Paulo falou essa palavra, sem dúvida alguma. Olha o que Paulo colocou: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, aquele que completou a boa obra, que começou essa obra na tua vida, ele vai completar. Então, não se preocupe que essa casa está sendo edificada, tá? Tem coisas que Deus precisa remover, que Deus precisa fazer, mas ele está fazendo, não tá? Está fazendo a tua vida? Está fazendo a minha? Amém. Né? Então, e é isso que é importante. E nós precisamos aprender também a confiar e a descansar. E hoje, assim, eu estava, né, estudando, meditando no nosso estudo aqui, e me veio uma lembrança que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é um exemplo de quando a gente realmente confia e descansa. Acredito, acho que a grande maioria que é mãe, mas assim, para vocês entenderem. Eu lembro quando meu filho logo que ele nasceu, aquele início que a gente, né, acorda várias vezes para dar mamar e passa por todas aquelas dificuldades ali iniciais, né? Graças a Deus, eu não posso reclamar porque meu filho sempre dormiu a noite inteira tranquilo, mas aquele início realmente a gente cansa, né? É difícil. E eu me lembro que nessa época, né, logo que meu filho nasceu, minha mãe morava em Curitiba, mas ela veio para cá para me ajudar. E eu já estava assim, ali alguns dias assim, cansada, né, de não dormir. Aquele sono tranquilo, descansado, porque é incrível, né? Porque quando você tem um filho, seu filho nasceu, eu lembro assim, quando eu era mais adolescente, eu acho que podiam derrubar a casa que eu não acordava, né? E quando você tem filho, parece que qualquer barulhinho você já acorda. Enfim, daí a minha mãe falou assim, eu vou levar o Ronaldinho pro quarto, e vou ficar com ele, só vou te acordar para você levar ele para você dar mamar para ele. Mas você vai precisar dormir e descansar essa noite, né? Porque ele ficava sempre do meu lado à noite. E eu lembro que foi assim, para mim foi um sono assim reparador, porque eu precisava daquela noite de descanso, né? Mas o que Deus falou no meu coração hoje? E quando eu entreguei lá para minha mãe, eu não fiquei lá com dificuldade para dormir. Eu não fiquei pensando se ela ia conseguir cuidar direito, se ele ia chorar, se ia ter qualquer dificuldade. Eu simplesmente entreguei e descansei. E é isso que Deus quer que a gente faça. Porque muitas vezes nós não sabemos entregar e descansar. Nós achamos que alguma coisinha a gente pode fazer. Alguma coisinha a gente tem que segurar. Alguma coisa tem que estar no nosso controle. E nós não aprendemos a depender totalmente de Deus. E Deus quer que a gente
aprenda a fazer isso. E quando a gente faz isso, toda essa pressão, toda essa carga sai de cima de nós. A ansiedade, sabe? Nós simplesmente entregamos e deixamos que o Senhor nos aperfeiçoe. E uma outra forma de nós vivermos também de uma forma mais leve, tranquila, em paz, em alegria, é a gente fugindo de toda forma do mal, tá? Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 22 ao 24, que diz assim: abstenham-se de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel aquele que os chama, o qual também o fará. Então aqui nós temos uma instrução aqui para a gente encontrar paz e alegria. Gente, tem pessoas que procuram problemas. Não tem? Pessoas que vivem procurando, parece que a gente só fica procurando. Não é problema. E a palavra de Deus diz: fuja do mal. Lembra de José? Quando José lá foi, a mulher de Potifar quis lá agarrar ele, ela chegou a ficar com as vestes dele na mão porque ele saiu correndo, ele fugiu. Né? Então, saia, fique longe de coisas que você sabe que é tribulação, que é pecado, que é problema na nossa vida. Então, essa é uma maneira também de nós vivermos em paz, né? Não ficarmos, não vivermos ansiosa, né? Fugindo realmente de toda forma do mal. Porque o nosso trabalho, que a palavra de Deus diz o que é. Crer aquilo que vocês colocaram ali, né? Que a Dani colocou. Apenas crer e confiar. E agora nós vamos falar um pouquinho de que áreas que Deus quer edificar na minha vida. E uma das áreas que nós já falamos, né, que Deus quer edificar na minha vida, em primeiro lugar sou eu mesmo. Porque sabe, tem que começar aqui, não tem? Às vezes a gente quer que Deus transforme o marido, transforme as pessoas à nossa volta e não se sujeita àquilo que Deus quer transformar. E que Deus precisa transformar primeiro, né, na minha vida, né? Então, a primeira área que Deus precisa trabalhar é a minha vida. Aí, claro, a partir disso, eu tenho ministério, né? A nossa reputação. E quando eu falo em ministério, já falei isso muitas vezes aqui para vocês, nós não estamos falando de ministérios só de uma pessoa que é pastor, que é líder, mas eu sempre falo, você faz ministério na tua casa, você faz ministério no teu trabalho, no lugar que você estiver, né? Eu digo que ser mãe é o maior ministério que você pode ter, né? Porque se você souber ministrar a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus tem para os seus filhos, né? Você já cumpriu, né? Aquilo que, né, Deus tem, né, para a nossa vida, como nesse chamado como mãe, né? Mas, muitas vezes, nós nos preocupamos com a nossa reputação, com aquilo que os outros vão pensar a nosso respeito. Isso também aconteceu, né? E eu vou ler para vocês aqui o texto de Gálatas que fala sobre isso, que Paulo está também repreendendo ali a igreja dos Gálatas, né? Ele fala assim, ó: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, é para nós nos questionarmos, né? Você tem pensado, tem procurado agradar a Deus ou agradar a homens? Muitas vezes, por causa do medo, da rejeição, por causa do medo do que as outras pessoas vão pensar a nosso respeito, nós deixamos de fazer a vontade de Deus para agradar a homens, né? E Paulo fala que nós precisamos fazer uma escolha: agradar a Deus ou agradar aos homens, né? E o inimigo muitas vezes ele usa essa área. Ele usa essa área da rejeição, né? É uma das áreas que ele usa muito, porque ele ameaça as pessoas. Não, se você pensar diferente, se você fizer tal coisa, não vão mais gostar de você, vão te rejeitar, né? E se você falar que você vai orar por cura e a pessoa não for curada, né? Então, né, a palavra de Deus, né, diz que importa mais agradar a Deus do que agradar a homens. Né? Então você precisa, Deus moveu no teu coração, Deus falou algo para você, faça, né? Eu falo assim, ó, eu já falo assim, gente, eu sempre oro por cura, né?
Se acontecer, se não acontecer, eu creio, né? Creio que Deus cura, que Deus pode, né? Mas não vou deixar de orar, não vou deixar de fazer porque, né? Porque se isso não acontecer, né? Aquilo que nós falamos tantas vezes aqui nos EC, né? E se, né? E muitas vezes por isso nós não fizemos aquilo que é a vontade de Deus, tá? E nós vamos ver na palavra alguns homens que ouviram Jesus falar, creram em Jesus e não o confessaram por causa dos homens. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu Deus, né? Então eles fizeram uma escolha, né? Para não desagradar, né? Para não ser expulso daquele lugar, né? Lá da sinagoga, eles preferiram então não confessar o Senhor. Então nós precisamos permitir, né? Permitir que Deus faça mesmo essa obra na nossa vida e não nos preocuparmos em tentar edificar a nós mesmos, com o nosso ministério, com a nossa reputação. Quer dizer, eu preciso abrir mão dos meus esforços humanos para realmente me entregar à dependência do Senhor, ao braço do Senhor, né? E o braço do Senhor, ele é diferente totalmente do braço da carne, do braço do homem. Na língua portuguesa a gente aprende os antônimos, né? É uma coisa que assim, é o contrário. O grande, o pequeno, o alto, o baixo. E o braço do Senhor, ele anda em contraste com o braço da carne. Tá? A aliança ali da carne, ela era baseada nas obras, naquilo que o homem iria fazer. E o braço do Senhor, ela depende totalmente da fé. Ela depende totalmente da graça. Ela depende de não nos desgastarmos fazendo coisas para o Senhor, mas realmente entrarmos nesse lugar de descanso. Como esse exemplo que eu dei para vocês ali da minha mãe quando meu filho era pequeno. É você realmente entrar nesse lugar de dependência do Senhor, que não é por aquilo que você vai fazer, mas aquilo que Deus vai fazer, porque aquilo que precisa ser feito na sua vida só Deus pode fazer. Você não pode fazer. Eu não posso fazer. É Ele que pode fazer, somente Ele, né? Então, aqui tem esse texto aqui que fala, né, do braço do Senhor. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aqui Paulo fala, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós, muitas vezes, eu sei, né, que todas nós temos esse desejo de agradar o Senhor, né? Mas aqui Paulo está falando nesse texto que a nossa adoração, o nosso culto espiritual, a adoração a Deus, ela precisa ser feita através da nossa vida, mas eu preciso permitir, né? Estar disposta, permitir para que Deus faça essa obra na minha vida. Essa é a nossa adoração. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar disposta. Estar disposta a quê? Estar disposta a permitir que Deus me use da maneira que Ele entende que é melhor. Como eu dei exemplo para vocês lá de uma mãe para um filho. Deus sabe a melhor forma que precisa ser na minha vida. Então, Senhor, eu permito. Porque eu vou te dizer uma coisa. Deus nunca vai fazer nada na tua vida se você não permite. Deus não vai fazer isso na marra na tua vida. Deus não vai fazer isso na força, porque Deus ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a liberdade de escolher. Deus não fala para você, filho meu, coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas, te dou uma dica, escolhe a vida, certo? Mas a escolha é tua. Então, para Deus me edificar, para Deus fazer isso na minha vida, eu preciso estar disposta. Eu preciso permitir que Ele faça. Preciso estar rendida. Estar rendida aqui aos planos dele. Né? Tem uma palavra que diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus.
Os planos do Senhor são mais altos do que os meus, mas eles são planos de bem e não de mal. Você tem plano de mal para os seus filhos? Alguém tem aqui plano mal? E você acha que Deus tem para você? Né? São pensamentos de bem e não de mal. Então, realmente me render, Senhor, eu quero os teus planos. Eu quero sonhar os teus sonhos, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E para isso eu tenho que esvaziar. Porque às vezes eu tenho que abrir mão do meu plano. Daquele sonho que eu construí e que eu preciso abrir mão. Que não é aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, realmente eu preciso estar vazia do meu eu, da minha vontade. Porque se eu estou vazia e preciso passar por uma situação que eu preciso me humilhar, ou preciso pedir perdão, ou preciso abrir mão, né? Então eu preciso, é dessa forma que Deus pode edificar a minha vida, para que eu seja agradável a Deus, né? Eu preciso confiar nele, e não no meu braço, e não na minha carne, né? Parar de me preocupar, de me angustiar, e simplesmente permitir que o Senhor faça na minha vida tudo aquilo que ele precisa fazer, tudo aquilo que é necessário, né? Confiar realmente no Senhor, né? E nós vamos ver um exemplo de alguém que realmente conheceu essa dependência do Senhor, que é a história de José. Né? Acredito que todos vocês conheçam a história de José, mas só lembrando assim, a história de José. José, ele teve um sonho, recebeu um sonho da parte de Deus. Esse sonho tinha uma promessa de Deus para a vida dele. Ele compartilhou esse sonho com os seus irmãos. E quando ele compartilhou, seus irmãos ficaram com ciúmes, com inveja, e o venderam como escravo para o Egito. E o que nós aprendemos nessa história? Né? Em primeiro lugar, José, ele recebeu esse sonho, que talvez Deus deu o sonho para ele, mas que naquele momento ele precisava guardar no coração dele. Ele foi lá e compartilhou com pessoas que não entenderam. Né? E muitas vezes nós somos meio que como José. Às vezes nós compartilhamos algumas coisas que Deus colocou no teu coração. E Deus ainda precisa trabalhar na tua vida para que você esteja pronta para receber. Né? E José, naquela empolgação, ele contou para os seus irmãos que não ficaram tão empolgados assim com o sonho de José. E isso causou essa precipitação ali de José, né, dele colocar, causou toda aquela dificuldade. Ele acabou sendo vendido como escravo para o Egito, ele acabou na prisão, né? Então, tudo isso também veio sobre a vida de José. Então, você imagina José longe de casa, longe da família dele, das pessoas que ele conhecia. De quem que José dependia? Quem José tinha para conversar? Né? Ele tinha somente Deus na vida dele. Né? E nós precisamos muitas vezes passar por alguns momentos da nossa vida só nós e Deus. Você sabe que tem lutas que nós precisamos depender totalmente de Deus. Não quer dizer... Eu sei que nós temos pessoas para, às vezes, compartilhar, e isso é uma bênção nas nossas vidas. Eu posso relatar tantos conselhos que eu recebi na minha vida que fizeram toda a diferença na minha história, né? Mas eu entendo também que há momentos que nós precisamos estar a sós com Deus. Porque muitas vezes nós dependemos de pessoas. Nós dependemos das coisas que nós temos à nossa volta. Às vezes a nossa dependência está na nossa situação financeira. Né? É daquilo que você está dependendo, né? Ou daquelas pessoas que estão ali junto contigo, né? E Deus quer que você realmente dependa somente dele. Nós precisamos aprender a nos apoiar. E às vezes, quando nós não temos esse apoio, aquilo que você tem, talvez ali que a tua volta, às vezes precisa estar longe de você, para que você aprenda realmente a depender do Senhor. Então, e muitas vezes o inimigo usa essa rejeição também, né? Para que a gente busque, às vezes, né? Entende? Vai buscar conselho, vai buscar direção sempre no outro, mas não busca no Senhor. Deus quer que eu aprenda a ouvir a Ele, que eu aprenda a ouvir a direção dEle para as nossas vidas, né? Vocês sabem que as águias, elas são pássaros que não andam em bandos. Eles andam em grandes alturas, mas eles andam sozinhos.
E José, ali no Egito, ele precisou aprender a caminhar. Só ele, Deus. Isso foi um processo na vida dele, um processo de aprendizagem. Mas nós lemos essa palavra que diz, tem um mas. José foi vendido para o Egito. José sofreu tudo que ele passou, mas Deus era com ele. Então tem um mas na vida do José que faz toda a diferença, né? E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, né? Então, receba essa palavra para a sua vida. Você pode estar passando por dificuldades, seja a luta que você estiver passando, mas tem um mas na sua vida. Deus está contigo. Deus é contigo. Você não está sozinha, né? Eu digo que tem pessoas que estão muitas vezes rodeadas de pessoas que estão só. Você não precisa estar, você pode estar rodeado de pessoas, mas você pode estar sozinho. Então, onde você estiver, você tem Deus contigo, você tem a presença de Deus. E é esse Deus que fez, né, a diferença na vida do José. E nós sabemos o que aconteceu com José. Deus libertou ele, né, de todo o cativeiro, de todas as tribulações. Ali no texto de Atos diz assim, ó, e Deus o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E este o tornou governador do Egito e de todo o palácio. Então, você não precisa depender do braço da carne. Você não precisa depender das pessoas. Você não precisa depender de coisas à tua volta, né? Para você vencer as suas dificuldades, né? Para vencer as adversidades, né? Quando Deus vai estar trabalhando na tua vida nesse processo, como Ele trabalhou na vida de José. E na hora certa, quando você estiver pronta, né? Deus vai dar essa vitória, como Deus libertou José. De todas, a Bíblia diz, Deus libertou ele de todas as suas tribulações. Eu não sei qual é a tua tribulação. Cada um sabe das suas lutas. Mas Deus libertou José de todas. E Ele quer libertar você de todas. Então, se renda a Ele. Se renda ao processo. Se renda ao trabalho dele, aquilo que Ele está fazendo. E Ele vai fazer. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não importa o que as pessoas pensam a respeito. Então, não se preocupe com a tua reputação, como aqueles religiosos fizeram. Não se preocupe com o que vão pensar de você. E Deus não está preocupado também se você tem habilidades, se você tem talentos, né? Ele apenas quer que você esteja disposta. Disposta a quê? A se render a Ele, aos planos dele, estar rendida, estar vazia, né? E assim como Deus cumpriu o sonho na vida de José, Deus quer cumprir os sonhos dele na tua vida, né? E o que aconteceu com José? Deus tornou o mal em bem, né? Então, essa foi a palavra, isso foi o que Deus fez na vida de José. E vou ler aqui o texto para vocês, que já estamos quase terminando o nosso tempo, né? Deus tornou o mal em bem. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, né? Então, que Deus fez com que tudo cooperasse para o bem de José. Os planos de Deus se cumpriram. Então, seja lá o que aconteceu na tua vida, seja o que for que tenha acontecido na minha, no teu passado, na tua vida, enfim, não importa, né? Deus é aquele que está trabalhando na tua vida, né? E Ele pode, e Ele vai transformar todo o mal, toda dificuldade em bênção na tua vida. Você precisa permitir que Ele edifique na tua vida, que Ele trabalhe na tua vida, né? Nós temos um exemplo em José, um exemplo maravilhoso de alguém que dependia do braço do Senhor. Nós não vemos José reclamando, nós não vemos José ali ressentido, né, com o que tinham feito com ele, nós não vemos José amargurado. Quem leu a história de José, leia a história de José, é maravilhosa, eu amo a história de José, né, tendo autopiedade,
Não, José sabia. Eu creio assim que José lembrava daquele sonho que Deus tinha dado para ele, porque aquele sonho era uma palavra profética para a vida dele, né? E José sabia daquilo que ia se cumprir, né? E eu falo sempre para vocês aqui, meninas, leia as promessas que Deus tem para a tua vida, fale as promessas de Deus. Quando você estiver passando por luta, se refugie nelas. Porque eu creio que José vinha na mente dele aquele sonho, aquilo que Deus tinha falado. Eu creio que Deus vai cumprir, era nisso que ele olhava. Era para isso que ele olhava, né? E andava e caminhava conforme a vontade de Deus. E para encerrar, eu quero ler para vocês um texto que fala assim, ó. Esse texto está em Isaías. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? E toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que Deus está falando para nós nessa palavra? Para a gente não confiar no braço da carne. Está falando assim, a relva murcha, as flores caem, né? Tudo isso passa. Tudo aquilo que é obra de homem, tudo isso passa, né? Mas a palavra de Deus não passa. Essa permanece. Então, o que você precisa confiar? Em quem você precisa confiar? No braço do Senhor, na palavra dele, né? Se render a ele, aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Nós temos 5 minutos, meninas, mas deu para a gente para passar para vocês, né? Todo o estudo, né? Mas essa palavra, então, diz o que tudo passa. Mas eu preciso realmente aprender, né? A confiar a verdade que eu creio, naquilo que Deus fala para a minha vida, na palavra dele. A realmente entregar no Senhor, descansar no Senhor. E lembrar que a obra de Deus é o quê? Aquilo que os discípulos perguntaram, que a Dani respondeu antes. Qual que é a tua parte? Crer. Crer, entregar e confiar. Amém? Então, essa seria a palavra de hoje. Depois eu já vou passar os textos que eu compartilhei com vocês. Tá? Alguém quer colocar algo, né? Quer compartilhar alguma coisa? Aí eu vou orar encerrando, que nós temos 3 minutinhos. Deixei aberto lá no nosso grupo também os comentários hoje. Se vocês quiserem colocar algo lá também, podem colocar, tá bom? E depois eu vou passar para vocês daí, né, a gravação lá no nosso grupo, tá bom? Então, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite, ó Deus, por todo esse ensino, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja mesmo nos capacitando, Pai, a não confiarmos, Pai, na força do nosso braço, Pai, a dependermos mesmo, Senhor, totalmente, Pai, do braço do Senhor, que no Senhor esteja toda a nossa confiança, Pai. Nos ajuda, Pai, a confiar, Pai, a entregar, a descansar, a andarmos, Pai, a Deus, diante do Senhor na tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, também a crer, Pai. A crer na tua palavra, Pai. A tua palavra diz que a obra de Deus é essa, é crer no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia nós tenhamos mais fé, Pai. Ó Deus, para caminhar, Pai, a Deus, na tua palavra mesmo, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela vida de cada mulher aqui, Pai. Recebemos a tua bênção, Pai. A graça do Senhor que nos capacita, Pai, a caminharmos mesmo, Senhor, conforme a Deus a direção do teu Espírito. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em cada uma de nós, continue, ó Deus, a nos ministrar. Nós possamos depender, ó Deus, daquele que é o nosso Consolador. Aquele que caminha conosco, Pai. Que nós venhamos a aprender a caminhar junto com o Senhor, Pai. Para fazer mesmo, Senhor Deus, ó Deus, a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, mulheres. Uma ótima semana. Até mais. Beijo.